Hello guys, Teacher Murilo aqui, e hoje eu estou aqui para nós analisarmos juntos um pequeno trecho deste filme chamado X-Men Days of Future Past, no Brasil conhecido como X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Então, vem comigo! Bom, pra quem não conhece esse filme, o personagem Logan, conhecido como Wolverine, ele havia voltado ao passado para consertar algumas coisas. E aí no final do filme, após ele voltar pro real presente, ele conversa com o Professor Xavier. E é exatamente essa conversa que nós vamos analisar aqui. Então, sem enrolação, nós vamos analisar primeiro essa cena com legendas em português. Vamos lá! You did it. Did what? Logan, don't you have a class to teach? A class to teach. History. History. Actually, I could use some help with that. Help with what? Pretty much everything after 1973. I think the history I know is a little different. Welcome back. It's good to see you, Charles. It's good to see everyone. Agora essa mesma cena com legendas em inglês. You did it. Did what? Logan, don't you have a class to teach? A class to teach. History. History. Actually, I could use some help with that. Help with what? Pretty much everything after 1973. I think the history I know is a little different. Welcome back. It's good to see you, Charles. It's good to see everyone. Agora vamos compreender fala por fala. You did it. Did what? Então o personagem Logan, ele começa dizendo You did it. E aí o professor Xavier pergunta Did what? Vamos lá então. Quando ele fala aqui, ó, You did it, ao pé da letra seria como se fosse você fez isso. É como se fosse num sentido de você conseguiu. Quer dizer, segundo a história do filme, o professor Xavier, o cara ali da cadeira de rodas, havia enviado o Wolverine ao passado para consertar algumas coisas e impedir que a humanidade se exterminasse. Basicamente isso. Então, quando ele fala que you did it, é como se fosse você conseguiu, você fez, tá feito. E aí, o professor Xavier, did what? Fiz o quê? Ou consegui o quê? Nós podemos traduzir para conseguir o quê? Esse did, gente, lembrando aqui, ó, aqui está basicamente se referindo ao verbo fazer. Então, you did it, você fez isso. Did what? Fiz o quê? Então a gente adaptou para você conseguiu, que inclusive foram as traduções que foram feitas no filme em português. Então basicamente essas duas primeiras frases significam você conseguiu. Conseguiu o quê? Vamos então para a pronúncia. Para quem não está acostumado com o método do canal, o que eu faço aqui basicamente é colocar a frase em inglês aqui em cima, aqui no meio a transcrição fonética e aqui embaixo a transcrição em português. Então vamos lá. O personagem diz, You did it. E o professor pergunta, Did what? You did it. Did what? Então você começa a perceber aqui a junção do did com it. Nós juntamos ficando did it. Did it. O D aqui acaba ficando com som de R, ficando assim, ó. You did it. You did it. You did it. E aí ele pergunta embaixo, Did what? Did what? You did it. 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 Did what? Logan, don't you have a class to teach? A class to teach. History. History. Logan, don't you have a class to teach? A class to teach? History. History. Vamos lá. Quando ele começa dizendo aqui Logan, significa
Logan, basicamente é o nome do Wolverine. E aí ele faz uma pergunta no presente na forma negativa. Don't you have, que significa você não tem. Então, don't you have, você não tem. A class não significa uma classe, significa basicamente uma aula. Então, você tem uma aula. A class, fica aí o falso cognato, uma palavra que parece uma coisa, mas significa outra, né? E aí nós temos aqui no final o verbo ensinar. To teach. Então, basicamente, o professor está perguntando para ele, Logan, você não tem uma aula? Em inglês, eles falam uma aula para ensinar. No português, nós falamos uma aula para dar. Então, nós adaptamos ali o ensinar para dar. Porque aqui no português a gente dá aula e não ensina aula. Deu para entender a diferença, né? Então, ele ouve isso e pergunta: a class to teach? Uma aula para dar? E aí o professor responde, né? Yeah, history. Quer dizer, história, né? Então, esse história, gente, é o história de matéria da escola, de história de fatos, né? Fatos documentados. Então, ele fala history. E aí o Logan pergunta, history? História? Então, gente, basicamente, ó, deixa aqui eu abrir um parênteses aqui, ó. Story e history. Talvez você esteja acostumado com esses dois termos. E a diferença básica entre esses dois é que o termo history se refere a fatos que aconteceram no passado, que fazem parte literalmente da nossa história, que inclusive é a matéria que nós estudamos na escola, história. Tem até aquele canal chamado History Channel. Inclusive, nós temos aqui o termo story. Então, nós temos o story e o history. Story, history. O story não necessariamente é um fato, é uma história documentada, algo que de fato aconteceu. O story pode ser basicamente um conto, pode ser basicamente uma ficção. Então, por exemplo, quem aí conhece aquele filme chamado Toy Story? Significa basicamente história de brinquedo. Já pensou se fosse Toy History? Não, não seria o mesmo sentido, né? Então, é isso, gente. Basicamente, esse trecho completo significa: Logan, você não tem uma aula pra dar? Uma aula pra dar? É, história. História? Vamos lá, compreender a pronúncia. Percebam como que ele pronuncia o termo Logan. Eles falam Logan, Logan, Logan. Don't you have a class to teach? A class to teach? History. History. Logan, don't you have a class to teach? A class to teach? History. History. Logan, don't you have a class to teach? A class to teach? History. History. Logan, don't you have a class to teach? A class to teach. History. History. Logan, don't you have a class to teach? A class to teach. History. History. Logan, don't you have a class to teach? A class to teach. History. History. Actually, I could use some help with that. Help with what? Actually, I could use some help with that. Help with what? Quando ele diz aqui, ó, actually, não significa atualmente, tá? Fica aqui a curiosidade, isso é um falso cognato. São palavras que parecem uma coisa e são outras, na verdade. Então, basicamente, o termo actually, ele significa na verdade, ou de fato, dando uma ênfase ali, tipo, na verdade, ou de fato, I could use some help. Aqui está uma frase que nós vamos ter que adaptar para o português. Por quê? Porque se nós traduzirmos isso ao pé da letra, vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu poderia usar alguma ajuda. Mas nós podemos entender que a ideia que ele está querendo passar aqui é: eu vou precisar de um pouco de ajuda. Certo, gente? Então,
Percebam como que eles falam para nós não traduzirmos as coisas ao pé da letra. Porque se nós traduzirmos aqui para eu poderia usar alguma ajuda, ficaria muito estranho. Então, basicamente, nós podemos traduzir para eu vou precisar de ajuda. Ou eu vou precisar de um pouco de ajuda. E aí no final da frase, aqui em cima, ele diz with that, que significa basicamente com isso. E aí o professor Xavier pergunta help with what? Que significa basicamente ajuda com o quê? Ajuda com o quê? Na verdade, com que? Então, gente, basicamente esse trecho significa, na verdade, eu vou precisar de ajuda com isso. Ajuda com o quê? Vamos para a pronúncia. Actually, I could use some help with that. Help with what? Actually, I could use some help with that. Help with what? Percebam as junções. Quando ele diz aqui, ó, with that, fica uma coisa só. With that, with that, with that. E quando ele diz with what, também fica uma coisa só. Fica with what, with what. Então, actually, I could use some help with that. Help with what? Actually, I could use some help with that. Help with what? Actually, I could use some help with that. Help with what? Actually, I could use some help with that. Help with what? Actually, I could use some help with that. Help with what? Actually, I could use some help with that. Help with what? Pretty much everything after 1973. Pretty much everything after 1973. I think the history I know is a little different. Quando ele diz aqui, gente, pretty much é o que nós falamos aqui no português como praticamente. Nós poderíamos até adaptar esse pretty much para basicamente. Então, indicando uma totalidade. Praticamente tudo. Everything, tudo. After, que significa depois. Depois de que ano, gente? 1973. Que é o jeito que eles falam os anos. Eles dividem em dois, tá? Então eles falam 1973. Como é que é 19, gente? 1973? 73. Ou 73. Então, basicamente, né? Podemos traduzir essa primeira frase para praticamente tudo. Depois de 1973. Gente, ele disse que ele vai precisar de ajuda. E o professor falou, ajuda com o quê? E ele diz aqui, praticamente tudo depois de 1973. Nós adaptamos isso para praticamente com tudo que aconteceu depois de 1973. Você pode até adaptar isso aqui para praticamente com tudo que houve depois de 1973. Ou praticamente com tudo que aconteceu depois de 1973. Ambos estão corretos. Mas nós vamos deixar aqui desta forma mesmo. Praticamente com tudo depois de 1973. E aí, o Logan diz assim. I think, que quer dizer eu acho. The history, que é a história, mais uma vez o termo history. I know, que eu conheço. Vocês percebem, gente, que no inglês não tem o que nenhuma das duas vezes. Eles simplesmente falam, eu acho a história. Nós traduzimos para eu acho que a história. E aí na sequência ele diz, I know. E nós falamos, eu conheço, mas tem um que aqui também, né? The history I know. A história que eu conheço. E depois ele diz o verbo to be, is, é. E aí no final ele diz a little different. Que significa basicamente é um pouco diferente. Então o termo a little significa um pouco. E different significa o adjetivo diferente, basicamente. Então, gente, basicamente, praticamente, essa frase completa, ela significa praticamente com tudo depois de 1973. Eu acho que a história que eu conheço é um pouco diferente. E aí, na sequência, nós temos a tradução. Vamos lá.
Pretty much everything after 1973. I think the history I know is a little different. Gente, prestem atenção como que eu falo o 1973 ali, ó. 1973. Você pode falar 1973, que é inclusive o jeito que ele fala, 70, 1973, 1973. Pretty much everything after 1973. I think the history I know is a little different. Pretty much everything after 1973. I think the history I know is a little different. Pretty much everything after 1973. Pretty much everything after 1973. Pretty much everything after 1973. I think the history I know is a little different. Welcome back. It's good to see you, Charles. It's good to see everyone. E aí o professor fala bem baixinho, né? Welcome back. E aí o Logan fala, It's good to see you, Charles. It's good to see everyone. Então, quando ele diz aqui, ó, welcome back, como nós sabemos, o termo welcome significa o famoso bem-vindo. Então, quando ele fala welcome back, significa bem-vindo de volta. Então, é aquilo que eu falei nos vídeos anteriores. Back sempre dá essa ideia de volta. E aí, o Logan diz, It's good to see you. Significa basicamente, é bom te ver. Ou é bom ver você. O que não faz diferença nenhuma. Se você quiser falar, é bom te ver, é bom ver você, não muda absolutamente nada. Vamos traduzir para é bom ver você. E aí ele fala o nome do professor, Charles. Nós não falamos Charles igual no português, eles sempre dão uma ênfase maior no som do CH. Charles, Charles. E aí o Logan, ele repete esse primeiro trecho, né? It's good to see, é bom ver. E aqui ele diz everyone, que significa basicamente todo mundo. Então, é bom ver você, Charles. É bom ver todo mundo. Basicamente, esse trecho completo significa bem-vindo de volta. É bom ver você, Charles. É bom ver todo mundo. Quanto à pronúncia, welcome back. It's good to see you, Charles. It's good to see everyone. Gente, quando ele fala aqui, ó, it's good to see you, esse good, ele junta com o to, ficando good to see you, good to see, vamos colocar assim, ó, na transcrição fonética aqui embaixo, ó, a transcrição em português. It's good to see you, Charles, Charles, percebam como que ele pronuncia o nome Charles em inglês, ficando Charles. Charles, não tem a letra E na transcrição fonética, tá? Então, Charles, junto o som do L com Z, Charles. E aí, ele repete a frase ali embaixo, It's good to see everyone. It's good to see everyone. Então, basicamente, welcome back. It's good to see you, Charles. It's good to see everyone. Welcome back. It's good to see you, Charles. It's good to see everyone. Welcome back. It's good to see you, Charles. It's good to see everyone. Welcome back. It's good to see you, Charles. It's good to see everyone. Welcome back. It's good to see you, Charles. It's good to see everyone. Agora você vai assistir comigo esse trecho completo, sem legenda alguma. Note-se agora vai ficar mais fácil de compreender. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, de comentar a sua sugestão para os próximos vídeos. Sua sugestão é muito importante, hein? E ó, não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Lá eu posto dicas de inglês todos os dias. Além disso, lá no Instagram, se você me seguir e me enviar uma mensagem, eu te envio o link para você participar do meu grupo lá no Telegram. Se você quer receber mensagens todos os dias, participar do meu grupo de estudo, me siga no Instagram, me mande uma mensagem que eu te envio o link para você participar do meu grupo no Telegram, hein? Completamente gratuito, tá, gente? Então, para nós fecharmos esse vídeo, fique agora com essa cena sem legenda alguma.
Não se esqueça, volte o vídeo quantas vezes forem necessárias. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. You did it. Did what? Logan, don't you have a class to teach? A class to teach History. history. Actually, I could use some help with that. Help with what? Pretty much everything after 1973. I think the history I know is a little different. Welcome back. It's good to see you, Charles. It's good to see everyone.